Brasil a gente tem uma história da propriedade privada que poderíamos considerar até meio obscena, né? E nesse sentido a gente vê movimentos lutando pelo acesso à terra em contraposição a um Estado que tenta proteger essa propriedade privada. Qual a posição dos professores com relação a esse movimento que nós podemos citar como o MST e outros grupos semelhantes na luta por essa questão da terra dentro desse contexto jurídico e da questão de Rousseau e do seu outro autor que foi colocado? Obrigada. Tem uma outra questão aqui que não sei se foi você que fez ou uma outra pessoa, que é o seguinte: o Brasil atual está seguindo a indicação dos países liberais de primeiro mundo, desenvolvidos. Esses países liberais já fizeram algum tipo de reforma agrária para conseguirem se desenvolver. Rousseau pensava que a propriedade é o que gerava as desigualdades. Nesses dois aspectos, pode-se concluir que a divisão da propriedade agrária promove um certo desenvolvimento e diminui a desigualdade entre os homens. Por isso pergunto, por que mesmo assim o governo brasileiro insiste em promover essa débil e lenta reforma agrária, ao invés de fazer uma reforma agrária forte e rápida? Isso se deve ao processo histórico de colonização, não é? Da forma de propriedade que se estabelece aqui no Brasil, não é? E que essa propriedade da terra, ela foi vinculada a uma classe, frações de classes, que eram fundamentais para a manutenção do poder político, não é? E do ponto de vista da produção capitalista, essa propriedade da terra, não é? Principalmente a propriedade que vai se modernizando, a produção capitalista, ela está vinculada historicamente e mais recentemente à exportação, não é? Então, o Atos que pode falar com maior propriedade disso, não é? Porque eu estou percebendo, né, e não tenho estudos mais aprofundados, que essa propriedade da terra que estava na mão do chamado latifúndio, ela vai alterando essa propriedade para a propriedade capitalista empresarial voltada para a produção e a exportação, não é? Então, claro que nesta forma que se dá a propriedade, a apropriação da terra no Brasil, esses que são proprietários estão vinculados ao poder, não é? Eles não percebem esse fator dinâmico que seria a reforma agrária, porque no fundamental eles estão se inserindo de uma forma ou de outra nesse processo produtivo, no processo econômico, e garante, não é, o controle e o monopólio do poder, não é? Eu vejo a reforma agrária como uma das grandes questões no Brasil e extremamente complexa, porque nós não temos mais aqui predominando o chamado latifúndio tradicional. O latifúndio está vinculado à grande produção agrícola para exportação. E quem são esses proprietários? Não são os latifundiários tradicionais, os chamados coronéis, não é? São as grandes empresas que investem na indústria, investem na especulação, nas bolsas e etc, etc. Não é? Então eu ficaria por aqui, não é? Mas é uma questão extremamente atual e complexa. E não basta o governo dizer que ele está interessado, porque os interesses econômicos de classe são muito fortes envolvidos nisso, não é? Não vai ser uma simples vontade de governo que vai resolver o problema. Muita gente no Brasil pensa que reforma agrária é coisa de comunismo. Na verdade, não tem nada que ver com o comunismo. Todos os países capitalistas desenvolvidos, modernos, fizeram a reforma agrária. Não tem um país capitalista desenvolvido no mundo que não tenha feito a reforma agrária. Alemanha, Suíça, França, Canadá, Japão, Estados Unidos, todos. Por quê? Porque a reforma agrária não é um instrumento de comunismo. Ao contrário, ela é a multiplicação da propriedade, ampliação do mercado e gera novos proprietários, defensores da sua propriedade privada, que vão plantar, vão comprar adubo, indústria de adubo, vão comprar semente, indústria de semente, vão produzir, vão vender, vão circular mercadorias. Uns vão ficar mais ricos, outros vão quebrar, vão trabalhar de empregado
para os outros. Todos os países avançados do mundo fizeram reforma agrária. Os Estados Unidos, inclusive, estimulavam quem fosse e ocupasse a terra, ficava dono da terra. Uma reforma agrária desse tipo. A França fez outro tipo de reforma agrária. Ela, quando a burguesia chegou ao poder, ela, como eu disse no início, era dona de boa parte das terras. Ela não pegou a terra dela e distribuiu, mas ela pegou a terra do clero da nobreza e distribuiu para a população. A Prússia, a Alemanha, a Prússia, ela não fez uma divisão de terra, mas ela investiu nos proprietários, modernizou, muito mais na frente que foi feita essa divisão. Agora, no Brasil, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos estavam dando terra para quem colonizasse as terras, o Brasil fez uma lei dizendo que para que a pessoa tivesse terra, era preciso o quê? Comprar terra em dinheiro. Então o Brasil, como o pessoal estava saindo da escravidão, ninguém tinha dinheiro, as terras ficaram concentradas nas mãos de poucos. Mas isso não é característica do capitalismo. O capitalismo avançado faz reforma agrária. Isso é porque era um capitalismo atrasado, dominado por fazendeiros. Agora, em 1930, houve uma revolução no Brasil, que é um negócio assim apaixonante, porque foi dirigida por fazendeiros. Getúlio Vargas era um oligarca, latifundiário, pessoal de Minas, fazendeiros. Mas essa revolução, apesar de ter sido dirigida por fazendeiros, ela chegou à conclusão, esse pessoal chegou ao poder, viu que não tinha condição de continuar investindo na agricultura, na pecuária, que estava quebrado, não tinha como vender café lá fora, o mercado não comprava. Então eles optaram, de certa forma foram forçados a industrializar o Brasil. Então esse negócio é fundamental para explicar o que está acontecendo hoje no Brasil, que apesar dos fazendeiros terem feito a revolução em 30, eles industrializaram o Brasil. Houve a urbanização, a sociedade saiu da área rural e foi para a cidade. E houve a modernização na cidade, salário mínimo, legislação trabalhista, etc. E não foi feito nada no campo. Hoje, o fato dessa burguesia, desse processo ter industrializado o Brasil, fez com que a burguesia domine o Brasil. Quem que manda no Brasil hoje? A burguesia industrial, os donos dos bancos das indústrias. Não são mais os fazendeiros. Quer dizer, resumo, hoje a burguesia brasileira quer fazer a reforma agrária. Não tenha dúvida alguma, a burguesia brasileira quer fazer a reforma agrária. A prova maior é a novela Rei do Gado. A Rede Globo colocou uma novela em que a atriz, muito bonita, era uma sem terra, que o cara do movimento sem terra era um galã, o Jackson Antunes. Ou seja, a Rede Globo, que é proprietária de terras, deu o aval no Brasil, do ponto de vista político e para a massa, que é preciso fazer a reforma agrária. Por quê? Porque os grandes proprietários de terra, como o professor Silvio falou, eles são as empresas, e as empresas são modernas. E hoje o dono de terra moderno, ele é um empresário rural. Ele pode sobreviver no capitalismo. Agora, como eles sabem que a pobreza está aumentando no Brasil, e os sem terra vão fazer como os escravos fizeram antigamente. Por que houve a abolição da escravatura? É porque os escravos estavam cortando a cabeça dos brancos. Não foi porque a princesa Isabel aboliu, estava cortando a cabeça dos brancos. Então, como sabe que a massa rural, ou quem está passando fome na cidade, vai invadir, ocupar e cortar a cabeça dos brancos, dos novos brancos, a burguesia que tem terras e são empresários rurais, eles deram aval, faça a reforma agrária, mas não na minha terra, faça a reforma agrária lá no cara ignorante, atrasado, latifundiário improdutivo,